Bora, meninos, bora, bora. É muito sem vergonha esse tempo todinho, agora ele ainda vai sair. Bora! Primeira questão. Começou aí, B? Primeira questão vai dizer assim, ó. No que se refere à imunidade material... No que se refere à imunidade material do advogado, prevista no Estatuto da OAB, assinale a opção correta. Letra A vai dizer que a imunidade material do advogado alcança a difamação... Alcança. Alcança na difamação? Alcança. Alcança a injúria ou não alcança? Alcança. Mas não alcança a calúnia. Professor, é mesmo, é? É. Antigamente, entendia-se que alcançava também o desacato. Só que entendeu-se pela inconstitucionalidade foi retirada do dispositivo. Então, alcança a difamação e alcança a injúria. Alcança a calúnia? Não. Se o advogado cometer calúnia, se lasca. Cuidado, porque a FGV ela costuma fazer uma interdisciplinariedade. O que é que ela pode trazer na questão de ética? Misturar a ética com o direito penal. Contar uma situação tida como difamação e perguntar se ali naquele caso traz uma imunidade material. E na letra C, D, sei lá, ela vai trazer alguma situação tida, tipificada na lei como uma calúnia, imputando a alguém falsamente um fato sabido ser falso. Só que sendo tido como crime. Então, cuidado nisso. Professor, quer dizer que eu preciso, para acertar a ética, eu preciso saber penal? Dependendo da questão, sim. Porque ela cobra geralmente uma interdisciplinariedade. Beleza? A B vai dizer que a imunidade material do advogado alcança a difamação e a injúria apenas quando a manifestação se der em juízo. Meninos, nós não temos essa tipificação, até porque, tu concorda comigo? Ei, meninos daí de trás, tá dando pra ouvir? Vamos lá, Andrezão. Até. Então, professor, quer dizer que se eu fizer lá na frente do juiz, ok, uma audiência. Mas se eu fizer lá na delegacia de polícia, aqui o item está dizendo que não alcança. É errado, porque alcança. O que não vai alcançar é o desacato e também não vai alcançar a calúnia. Então tá meio certo nessa questão. Porque o que é que está errado? Quando ele diz apenas quando a manifestação se der em juízo. A letra C vai dizer o seguinte: a imunidade material não exclui a responsabilidade civil ou penal, quando a manifestação do advogado caracterizar calúnia. Certo ou errado? Vamos só comentar aqui as informações. Pensa comigo. A imunidade, professor, ele cometeu um crime de calúnia. A calúnia, eu posso buscar um dano à minha imagem? Sim ou não? Buscar uma reparação do dano? Quando ele está me caluniando, você concorda comigo que eu posso buscar, junto à esfera civil, uma reparação do dano à minha imagem? Sim. Além disso, ele também será ou não será responsabilizado criminalmente? Ou ele é amparado pela imunidade material? Não. Então, aqui pode-se buscar dele uma responsabilidade criminal, pode-se buscar ele uma responsabilidade civil. Então, qual é o erro da letra C? O erro da letra C é não ter erro. A letra C é o gabarito. Tô gostando de ver, viu? Mas vamos ver aqui a letra D, que vai dizer assim, ó. Por causa de sua imunidade material, o advogado não pode ser responsável administrativamente perante a Ordem dos Advogados do Brasil pelos excessos que cometer, se for absolvido nas esferas penal ou civil. São esferas independentes. Agora, cuidado! Professor, principalmente porque a OAB, ela vai ser mais célere, ela vai ser mais rápida, visto que a quantidade de processos nem se compara aos processos tidos no Poder Judiciário. Ok, meninos? Então, fica o quê, meninos, aí? Responde ou não responde pelos excessos? Sim ou não? Sim ou não? Bora lá, bora lá. Cadê, meu Deus? 2. Acerca dos direitos dos advogados previstos no Estatuto da OAB,
julgue os itens seguintes. Vamos lá. Perceba que aqui não é letra que nós vamos analisar, são números. Número 1 vai dizer que o advogado pode retirar-se após 30 minutos do horário designado, independentemente de qualquer comunicação formal, do recinto onde esteja aguardando o pregão para ato judicial, o qual ainda não tenha comparecido à autoridade que deveria presidir a sessão. Imagina comigo, Joana, imagine que você está aguardando para uma audiência. Nessa audiência, acho de bicho barulhento. Dessa audiência, o juiz simplesmente... Cadê? Tem juiz ainda não. Quantos minutos? Já tá com 50. Sabe o que é que eu faria? Quer dizer que bateu mais de 30 minutos ali, ele vai se retirar? Primeiro, ele pode, não é obrigado. Agora você há de convir comigo, aprendi essa palavra ontem, é bonita, né? Você há de convir comigo que se eu sair com 51 horas e o juiz só chega passados 2 horas, como é que o juiz vai ter a certeza que tu esperou os 30 minutos? Então você precisa ou não precisa comunicar. Você vai ali na sede da vara, vai fazer a devida comunicação, protocolizando o que? A sua manifestação e dizendo que está se retirando, uma vez que o magistrado não compareceu no horário designado. E, inclusive, de acordo com a Lei nº 8.906, o Estatuto da OAB, é pleno o direito de um advogado se retirar. Precisa ou não precisa fazer essa comunicação? O item, ele traz aqui pra gente que é dispensada essa comunicação. Tá certo? Não. Então, a 1 eu já vejo que ela está falsa. Dá para eliminar algum item? Dá? Só um, né? Só dá para eliminar o D, né? A questão aí é pai, não dá nem para brincar assim. 2. O advogado preso em flagrante delito de crime inafiançável. Estou falando de crime afiançável? Se eu falar de crime afiançável, ele vai pagar a fiança e ele vai pegar o... Né, bebê? Vai pegar o bico. O advogado preso em flagrante de delito de crime inafiançável tem o direito à presença de representante da OAB para a lavratura do respectivo auto, sob pena de ser a prisão ser considerada nula. E aí? Não está completa, concorda comigo? Quem é que dá aula pra... Ai, não foi eu que dei aula de teoria não, né? Mas eu sou professor de coisa. Juntando Brunão, Rafaelzão e Sinfrôniozão, é a aprovação. Essa porra aí todinha. Vamos lá. Quando é que precisa do representante da ordem? Qual a situação? Quando o advogado for preso no exercício da sua profissão, é ou não é? Comunicação é presença. Agora, quando é que será exigido a comunicação? Qualquer outro caso. Foi preso? Comunica a Ordem dos Advogados do Brasil. Para que a OAB, se a OAB entender, ela poderá ir atrás dos seus direitos. Mas aí fica a critério dela. Um advogado, eu inclusive estava em uma audiência, estava na delegacia de polícia, quando eu me estressei com o advogado estava lá. Ele foi preso, alcoolizado, tinha atropelado 2 mulheres. Ele estava em serviço da advocacia, estava voltando de uma praia. Aí ele começou, quando eu me viu, dessa vez eu estava de paletó de terno, que é a coisa mais difícil de me ver. Aí ele disse, ei, você vai ser aqui o meu advogado. Aí eu disse assim, pagando bem, que mal tem. O delegado queria que eu acompanhasse. Aquilo ali eu peguei e disse, doutor, não é necessário. O senhor basta fazer uma comunicação. Eu acho que o delegado quis ser só gentil com ele, né? Mas ele terminou de lascar com o delegado disse, porra, agora nem ele vai mais advogar pra você. Eu disse, não tem perigo. Com estresse que esse homem me ferra aqui agora. Agora, assim, pagando muito bem, né? A gente tira o orgulho. Então, vamos lá. Aqui ele está dizendo isso, que se for no exercício da profissão, precisa de um representante. Ele está deixando margem de interpretação de quê? De que é tanto no exercício quanto sem estar no exercício.
Precisa de representante? Não. Só precisa de representante quando eu versar sobre no exercício da profissão. Ok? Então, o 1 está errado e o 2 também está errado. Passada essa situação, eu preciso te dizer, dá para eliminar algum? Dá? Vai, pessoal, peraí. O 2 está errado. Já dá para eliminar o C e o D, né? Ixi, Maria, ainda tem A e B, meu irmão. 3. É direito do advogado ver respeitada a inviolabilidade do seu escritório. É ou não é? E residência, sim ou não? Bem como de seus arquivos, correspondência e comunicação. Salvo em caso de busca e apreensão, determinados por magistrados e acompanhadas representantes da OAB. Essa questão foi foda. Certo ou errado? Certo? Em algum momento eu te disse que era direito do advogado ele ter a garantia da inviolabilidade da residência dele. Eu te disse que era o quê? Eu falei da residência o quê? Eu falei do escritório, concorda comigo? Mas eu falei que na residência dele. Precisa do representante da ordem? Olha o que é que o item está dizendo. Eita, é mesmo, residência. Aí Ela conta tudo. Ao final, ela ainda diz assim, ó. Salvo em caso de busca e apreensão determinados por magistrados e acompanhadas por representantes da OAB. Entendeu agora? Se fosse assim, já errou. Se cair, tu não erra mais. Se fosse assim, meninos, toda vida seria necessário, lá na minha casa, chamar um advogado. Se nem quando eu estou sendo preso em flagrante, precisa de um representante, olha como não faz sentido isso aqui. Está relacionado a exercício profissional? Não. Se não está relacionado a exercício profissional, e o cara foi preso de representante? Não. Ok. Assim como se nada tem a ver com a advocacia, para que o representante da OAB vai lá para tua casa? Se nem quando tu está sendo preso, que é algo pior, ele está lá. Fala, não faz sentido? Mas, professor, a discussão aí não é de eu saber ou não saber, é de ter passado batido. Não é não? Leonardo, é? Paulo. Podemos? A quantidade de itens certos é igual a 0. Meu filho, eu não sou de bom de matemática, mas daí eu acertei. Meninos, podemos? Tá de boa? Tá no ritmo de boa? Não tá sendo acelerado nem tá devagar, né? Bora lá. Terceira questão vai dizer assim, ó. No que se refere aos direitos e deveres do advogado, assinale a opção grifa a porra do nome correta. A. Ao falar em juízo, durante uma audiência, o advogado deve permanecer de pé. Ei, tu não pode fazer audiência sentado não, amigo. Ó, eu sou igual a idoso que gosta de sentar, né? Ó, onde chega eu já tô me escorando. Se não tem canto pra eu sentar, eu me escoro. Eu posso fazer audiência? Me pega, bebê, aí me pega. Eu sei que é difícil esse milagre. Posso ou não posso fazer uma audiência sentado? Só que entenda que as minhas pernas são muito grandes e tá incomodando aqui. Aí eu vou me levantar e digo, no que concerne ao delito ora tipificado, posso não? Posso. É direito do advogado. Esse item aí caiu no dia da minha prova, no 24º exame de ordem. Numa revisão de véspera que eu estava assistindo. Eu não lembro quem foi que deu a ética, cara, aqui no tio, nessa época. E literalmente a pessoa disse, olha, o advogado pode ter... Na minha cabeça, na época, o advogado só poderia fazer audiência sentado. Quando eu vi a questão, eu digo, olha, rapaz. Pegar o cão, a mim não. Tá certo a letra A? B. O advogado que desejar falar com o magistrado deve agendar previamente um horário, devendo estar presente à audiência com pelo menos 15 minutos de antecedência. Mas, menino... E ainda mais, existe hierarquia entre... Sempre que eu...
Quando o pessoal faz uma pirâmide, sempre bota um juiz aqui em cima. Promotor e defensor aqui ao lado. Sempre nas minhas aulas eu coloco advogado em cima, juiz e promotor nas laterais. Pra quê? Pra tu lembrar disso e lembrar que não existe uma hierarquia entre eles. Se o juiz falou rude com você, ou o Ministério Público, seja firme no que você fala. Eu já recebi nome até de menino em audiência. Um menino desse querendo crescer pra cima de mim. Experimenta fazer de novo. Que eu cresço de novo, só não cresci de tamanho, meu amigo. Agora de língua, não morrer é um caminhão que vai. Precisa agendar, meninos? Tem exigência de chegar antecipado? O advogado devidamente inscrito na OAB só pode advogar no estado onde ele tenha homologado a sua inscrição. Por quê? Vocês estão tão bichão, lei, rapaz, assim, ó. Ó, eu, Sinfrônio, Flávio. É Flávio, né? Flávio, você vai virar advogado no próximo exame. Assim como vocês, cara, eu tô doido pra bater a foto com vocês lá no dia. Vocês também vão virar advogados. Aí eu te digo, imagine que eu tô morando lá no sul. E eu digo, ei, Flávio, vocês tudinho, eu quero esse povo tudinho na minha audiência lá. Cometi um crime de homicídio. Matei o professor Alexandre Teixeira. Eu pego e digo assim, meninos, como vocês foram meus alunos, eu quero contratar todos vocês. Posso ou não posso? Vocês possuem inscrição... Pagando bem. Vai de graça. Meninos, eu posso ou não posso contratar? Vocês vão possuir inscrição principal onde? Na seccional Ceará. Quer dizer que vocês não podem ir fazer o tribunal do júri lá no Rio Grande do Sul, não? A questão está dizendo que não pode. Agora, nós temos um detalhe no que concerne a isso. A atuação em outro estado. Qual é o requisito para não precisar de inscrição em outro estado? É eu não exercer a advocacia habitual. Porque se exceder 5 causas por ano, o que é que ocorre? Eu necessito de uma inscrição suplementar. É ou não é? Se você está indo muito para academia, muito, tu precisa de algo não para ficar forte? Sim ou não? Tu precisa de um Pronto. Para você poder atuar em outro estado, você precisa de suplementar? Via de regra, não. Agora, se você exercer a advocacia habitual, precisa. Terão questões que dirão que vocês vão precisar da autorização do estado ao qual você está lá. Precisa? Não. Basta ir. Você não precisa pedir autorização de ninguém. Agora, cuidado, porque depois a OAB pode pegar você, se você exercer a advocacia habitual. E ainda falando de inscrição, eu preciso te lembrar que eu tenho a inscrição principal e eu tenho a inscrição por transferência. O que seria a inscrição trazendo para a vida real? A inscrição principal seria você no casamento. É você no seu casamento. A sua principal é a sua esposa, com quem você casou. Só que aí tu imagina... que tu tá pulando a cerca. E nessa tua pulada de cerca, tu foi mais de 5 vezes na casa da tua amante. Opa, veio mais de 5 vezes, já tem que dar um suplemento em casa, não tem não? Vamos dividir as contas, vamos ou não vamos? Vamos. A 02, ou o 02, é o seu suplementar ou a sua suplementar. Ok? E o que seria a transferência? A transferência seria o seu divórcio. Divorciou para casar. Divorciou para casar de novo, não é? Saí da minha titular e fui para uma outra, não é? Lembre disso daí que eu garanto que você não erra. Ok? É difícil não lembrar, pelo amor de Deus, por quê? D. O advogado pode ter vista, mesmo sem procuração, de qualquer processo administrativo ou judicial que não esteja sujeito a sigilo ou segredo de
justiça, podendo copiá-lo e anotar o que bem entender. Olha como a questão é safada. Ele diz assim, ó, mesmo sem procuração, ele quer te dar a ideia de que você... Ah, cara, essa palavra é muito pesada. Então, não vou marcar. Vamos lá. Advogado. Vou dar um exemplo. André é advogado e ele chega até uma determinada delegacia querendo cópia, querendo olhar os autos de um inquérito policial, do qual, como é teu nome? O Pedro matou o Sinfrônio. André é advogado. André é bacharel em direito só? Não, ele é bacharel e ele passou no exame da ordem, então ele é advogado regularmente inscrito. Chegando na delegacia, o delegado pode dizer, não vou lhe dar os autos de inquérito. Via de regra, não. Via de regra, o delegado tem que entregar o inquérito para ele olhar. Ele vai poder olhar tudo aquilo que já esteja documentado. Súmula vinculante número 14 do STF. E artigo 7º, inciso 19 do Estatuto da OAB. Pode ter ou não pode? Pode. Agora, precisa de procuração? A regra, não. Mas vai ser necessário procuração se ele tiver sob sigilo judicial. Aqui é igualzinho. Eu posso ter acesso? Posso. Posso fazer carga? Posso. Posso bater foto do inquérito? Posso. Agora, se ele tiver sob sigilo judicial, eu posso? Não. Eu vou precisar de uma procuração. Via de regra, o inquérito ele é sigiloso. Só que esse sigilo ele não se aplica ao juiz, não se aplica ao MP e não se aplica ao defensor. Lembram disso? Top. Podemos seguir? Então aí precisava de procuração? Não. Então o item está certo ou errado? Certo. Gabarito da questão de número 3, né? Podemos ir para 4? Sim. Júlio e Lauro constituíram o mesmo advogado para juntos ajuizarem a ação de interesse comum. Vamos lá. Seriam dois clientes que buscarão o mesmo advogado para buscar o mesmo interesse, é ou não é? Pode ou não pode? Pode. Isso é tão bom financeiramente. No curso do processo, sobrevieram conflitos de interesse entre os constituintes. Quem? Entre os clientes, é ou não é? Ao que parecia, tudo estava amigável e depois está vindo conflito. Eu quero isso e eu quero a mesma coisa. Tá dando certo? Não. O advogado pode representar o mesmo em divergência de conflitos? Não. Oh, meu Deus, já dei a resposta, foi? Entre os constituintes. Tendo Júlio, quem é Júlio? É um cliente deixado de concordar com Lauro com relação aos pedidos. Está dando divergência entre um e o outro. Nessa situação hipotética, deve o advogado, letra A. Vamos lá. Para que você possa entender, só erra a questão de FGV se você não entender o questionamento. Entenda a historinha. Ela conta uma história e você para e você tem que ser o fofoqueiro. Se imagine na história. Olha aqui, ó. Alexandre Teixeira e Sinfrônio Filho são clientes e buscaram Paulo para ser o advogado deles. Alexandre Teixeira e Sinfrônio tinham os mesmos interesses. Só que em um determinado momento do processo, ocorreu a divergência entre os clientes. Nesse caso, que era o mesmo advogado, o que é que você não olha para a questão? O que é que você deveria fazer? Você ia escolher o primeiro que contratou os seus serviços? Ou você tem autonomia de decisão para saber qual dos advogados, qual dos clientes você quer representar? Não seria a ordem, não, meninos? Obrigado, tio. Tem certeza? Sim. Diga absoluta, que eu gosto da segurança. Muito bem. Eu não preciso pegar o primeiro cliente que assinou a procuração comigo. Eu preciso analisar a situação e escolher o meu cliente. Ok? E o que é que eu devo fazer com o outro? Cuidado, não é conseguir um novo advogado, um outro advogado para ele não, tá certo? Senão vai dar aí um probleminha para ti. O que é que eu preciso? Eu vou comunicar ao cliente
essa comunicação de preferência por AR, quando retorna, eu tenho um prazo de 10 dias para continuar nos interesses daquele cliente. Só que, ó, se tiver uma audiência, eu já vou demonstrar ao magistrado e vou pedir uma prorrogação daquela audiência, que eu não vou conseguir fazer. É ou não é? Ok. A partir daí, o outro cliente que eu abandonei, entre aspas, que você não abandonou, você informou, você renunciou, ele vai ter que buscar um novo advogado. E esse novo advogado vai representá-lo. Se ele colocar o advogado no 8º dia, você ainda precisa do 9º e do 10º dia. Se ele colocar o advogado só no 20º dia, você representa por quantos dias? 10 dias. Se ele não apresentar, o juiz vai questioná-lo se ele não vai colocar um constituinte ou se ele deve remeter os autos à Defensoria Pública. Ok? Passadas essas informações, vamos analisar os itens agora. Letra A vai dizer que deve o advogado optar com prudência e discernimento por um dos mandatos. O que é mandatos, galerinha? Escrevam aí procuração. É a procuração que foi passada a ele, foi passada ao advogado, ou melhor dizendo, entre os clientes e o advogado. E ele deve renunciar ao outro, resguardando o sigilo. Grifa só essa partezinha aí para mim, por favor. Resguardando o sigilo profissional. Quando eu digo que toda pessoa que ela já tem... É comum as pessoas gostarem de sentar logo, né? Quando chegam a uma determinada idade, tá aqui, ó. Alexandra. Meninos, vamos lá, eu vou ler de novo. A resposta é a letra A. Optar com prudência e discernimento por um dos mandatos e renunciar ao outro, resguardando o sigilo profissional. O que seria esse resguardar o sigilo profissional? Quando você tá... Alexandre Teixeira me confessou um segredo dele. Não vou dizer qual foi o segredo. Mas eu estava ou não estava ali no exercício profissional? Sim. Vazou uns nudes do Alexandre. Só que desses nudes, tinham 2 pessoas envolvidas e eu estava representando as 2. Concorda comigo? Eu estava lá também. Olha aqui, ó. Se eu vou deixar de representar um dos 2 porque tá dando conflito, eu vou ter que escolher um, não vou? Vou. E vou comunicar ao outro que eu não vou mais representá-lo. Agora, aquilo que foi confiado a mim naquele período, eu posso usar pro outro? É a mesma coisa. Terminou uma amizade, terminou uma amizade. Você não é passar aí com a boca no trombone contando as coisas, não. Tá certo? Deu para entender o que é esse resguardando o sigilo profissional? Mais uma vez, eu devo guardar aquilo que me foi confiado na época dos meus mandatos. Ok? Qual é o gabarito? A. A letra B vai dizer que o advogado deve manter os constituintes, contrato de prestação de serviços jurídicos, no interesse da causa, resguardando o sigilo profissional. Meninos, isso aqui é igual aquela velha história de que a mãe ama os filhos da mesma forma. Maior mentira que existe. Por quê? Eu sempre vou pro pendal, eu sempre vou cair para mais um lado. Vou ou não vou? Vou. Então, como é que eu vou defender os mesmos interesses de pessoas diversas? Eu quero essa água. E o cara diz que também quer água. Como é que eu vou fazer? Dá para eu botar aqui metade dessa garrafa? Não. Não tem como eu fazer isso. Então, eu vou ter que comunicar, pegar o beco depois de 10 dias. Letra C vai dizer que deve o advogado assumir com cautela o que lhe é peculiar, o patrocínio de ambos em ações individuais. Como é que ele vai conseguir entrar com 2 processos pelos mesmos interesses? Tem o mesmo objeto? Vai unir logo o processo. É ou não é? Vocês já viram isso, inclusive, no direito civil. D. Deve designar com prudência e cautela, por subestabelecimento com reservas, um advogado de sua... Que foi que eu acabei de dizer aqui, que ele não poderia buscar um novo advogado. Por exemplo, no meu caso, Alexandre, não vou ser mais o seu advogado. Vou contratar... Não, eu que estou saindo, meu amigo.
tá, tô colocando aqui o Flávio, vou fazer um subestabelecimento. O que diabo é a porcaria de um subestabelecimento? Tem muita gente que sai da faculdade e realmente não sabe o que é, certo? Professor, deveria ter aprendido? Sim, mas se não aprendeu, aprende agora. Subestabelecimento era algo que foi conferido a mim, os poderes que me foram conferidos, e eu não vou mais representá-lo, ou vou representá-lo, só que agora eu vou incluir uma nova pessoa. Se for um subestabelecimento sem reservas de poderes, significa que eu estou pegando o beco total. Se for um subestabelecimento com reservas de poderes, significa que eu ainda vou permanecer. Agora, cuidado, porque no subestabelecimento tem que ser bem claro no que você vai continuar ou se você vai pegar o bico. Ok? Oi? Quando o quê? Pronto, vamos lá. Você vai ter que informar o juízo. Tentei comunicar. O cliente não dá mais sinal de vida. Tentei mandar um AR para casa dele. O AR foi e voltou. Por isso que é interessante ser por AR. Porque lá a empresa vai dizer assim, ó, não tinha ninguém no local. Ou então foi informado que não mora mais lá. Aquilo ali é uma prova que você dá ao magistrado de que você está tentando buscar ao cliente e que você infelizmente não está conseguindo. Aquilo ali vai lhe retirar qualquer prejuízo. Mas óbvio que você tem que tentar por todos os meios. Ah, o cliente, eu liguei uma vez para ele, deu desligado. Não, meu amigo, não é brincadeira não, viu? Deu para entender? Aí eu protocolo em juízo, certo? Por isso que a gente sempre diz, e a OAB sempre quando traz, ela dá lá a preferência por AR também. O que diabo é AR? É aviso de recebimento. Próxima questão. Mais com uma aguinha. Em cada uma das opções a seguir, é apresentada uma situação hipotética relacionada à Lei nº 8.906, seguida de uma assertiva a ser julgada. Assinale a opção que apresenta a assertiva correta. Letra A vai dizer que a Adelaide constituiu uma associação e pretende levar o ato de constituição ao órgão competente. Nessa situação, para que o ato seja registrado, ela terá que, obrigatoriamente, estar assinada por advogado. Meninos, ela está querendo constituir uma associação, sim ou não? Ela quer levar, ela quer regulamentar. Essa associação, para a sua criação, ela vai precisar, sim, obrigatoriamente ter a presença, a assinatura de um advogado. Tá certo ou errado o item, então? Certíssimo. Mais uma vez, a Adelaide constituiu uma associação e pretende levar o ato de constituição ao órgão competente. Nessa situação, para que o ato seja registrado, ela terá obrigatoriamente de estar assinado por advogado. Cheguei lá para registrar, não está assinado, não será registrado. Ok? A B vai dizer que Ronaldo é bacharel em Direito, não inscrito na OAB. Ele é advogado? Não. Foi preso em operação da Polícia Federal em março de 2008, por determinação de um juiz federal. Nessa situação, Ronaldo não pode impetrar um habeas corpus perante o TRF por não exercer a profissão de advogado. Galerinha, ele pode ou não pode impetrar um HC aqui? Pode. E aqui ele está vedando. Tu tá vendo aqui que aqui a competência, ele remete muito para a ideia lá de processo penal? Cuidado. Aí eu não vou aprofundar nas disciplinas de processo, porque senão a gente perde o objeto, tá bom? Eduardo foi funcionário de uma empresa de seguro. Se ele foi, ele é? Não. Mais de 25 anos. E em março de 2008, recebeu a comunicação de sua demissão. E resignado, ele pretende ingressar com uma reclamação trabalhista perante a Justiça do Trabalho. Nessa situação, para ingressar... Opa, cadê essa questão, hein? É a quinta, né? Muito bem. Para ingressar... Cadê, meu Deus do céu? Voltou. Para ingressar, impetrar HC, letra C. Eduardo foi funcionário de uma empresa de seguros por mais de 25 anos. E em março de 2008, ele recebeu uma comunicação de sua demissão.
e resignado, ele pretende ingressar com a reclamação trabalhista perante a Justiça do Trabalho. Nessa situação, para ingressar com a ação da Justiça, Eduardo deverá obrigatoriamente contratar um advogado. Precisa, meninos? Não. Cadê o Alexandre? Está aqui para servir para alguma coisa, ele não está na hora, né? Mas vamos lá. Reclamação trabalhista é imprescindível advogado? Não. Tá vendo como ele faz de novo interdisciplinariedade? Advogado é necessário para todos os atos? Não. Mas a atividade da advocacia ela é privativa dos inscritos na OA. Se eu quiser ingressar no juizado especial, eu preciso de advogado? A regra não. Aliás, até 20 salários mínimos, não. Passou de 20 até 40, precisa. Ok? Lei número 9.099. Oi. A letra o quê? Tá errada. Porque ele vai poder. Aí vai para competências do próprio processo penal. Por isso que eu não aprofundei, porque eu deixo para o próprio processo, entendeu? Porque se eu for aprofundar, eu vou falar tudo de HC. Mas não está errada. Desculpa, não está correta. Tá bom? Vamos lá. Precisa de advogado para a letra C? Precisa, meninos? Carlos é bacharel em Direito e, tendo sido aprovado no exame de ordem, foi inscrito na OAB. Opa, ele foi aprovado ou não foi? Se ele está inscrito na OAB, ele é o quê? Advogado. Se ele está inscrito nos quadros da OAB, ele tem alguns direitos e algumas prerrogativas. Nessa situação, ele não pode ingressar com a ação de indenização nos juizados especiais, pois o acesso aos juizados é restrito ao cidadão. Como, cara, essa daí é brincadeira, né? Eu acabei de dizer, sem nem saber que ele ia cobrar. Advogado pode até quantos salários lá no juizado? Até 40 salários, até 40. Mas se for até 20, quem pode? O próprio. Pode recorrer. Passou dos 20 até 40, só advogado. Passou dos 40, vai ter que ir para a justiça comum. Ok, meninos? Sexta questão. Quanto à incompatibilidade e ao impedimento do advogado, assinale a opção correta. Meninos, a letra A vai dizer assim, ó. Cadê, meu Deus? Auditor fiscal da Secretaria Estadual da Fazenda que desempenha a função de lançamento e arrecadação ou ainda fiscalização de tributos está impedido de exercer a advocacia contra a União. Impedido ou é incompatível? É incompatível. Impedido, ele me dá um caráter de temporário. Incompatível é que não dá. O militar é incompatível. B. Bacharel em Direito que exerce as funções de assessor de gabinete de desembargador está em situação de impedimento para o exercício da advocacia. É impedimento, meninos? É? Tem certeza? Mas vamos lá, ó. Bacharel em Direito que exerce as funções de assessor de gabinete de desembargador está em situação de impedimento para o exercício da advocacia. Olha, ó, ele não pode advogar. Ele é bacharel, a questão não está dizendo que ele está aqui o quê? Inscrito na ordem. Olha o que é que diz o inciso 7. O 4, por favor. Ocupantes de cargo ou função vinculadas direta ou indiretamente de quaisquer órgãos do Poder Judiciário exercem os serviços notariais e de registro. Professor, ele vai ficar impedido? É o quê? Ele não pode de jeito nenhum, ele não tem inscrição. Ele está incompatível. E se ele tivesse inscrição? Incompatível. Tem como ele desempenhar a função de advocacia e de assessor? Eu vou protocolar e eu mesmo vou despachar. Não era bom demais aí, viu? Eu não perdi um processo. Óbvio que não, eu agiria dentro da legalidade. C. O servidor da Justiça do Trabalho não possui capacidade postulatória por exercer função incompatível com a advocacia. É incompatível ou não é? E qual é o item? C.
O servidor da Justiça do Trabalho, ele não possui capacidade postulatória. O que é que ele está querendo dizer? Que ele não vai poder buscar, porque ele exerce atividade incompatível. Ou seja, a sua função na Justiça do Trabalho não está permitindo que ele advogue. O cara que passa para a promotoria, ele vai ficar impedido ou incompatível? Cuidado, só numa observação, que quando ele sai, ele perde ou não perde a inscrição dele? Impedido ou incompatível? Incompatível. Tá incompatível, ele perde a inscrição dele. E se ele, quando ele se aposentar, ele pode não se inscrever nos quadros? Ele vai ter que analisar os requisitos do artigo 8º. Se preencher, vira advogado. E vem com o número novo de OAB? Na teoria, sim. Na prática, não. A maioria dos estados dão inscrição antiga para isso. É como se eles voltassem. E essa volta é errada, porque lá ele perde a inscrição. E ele vem com uma nova. Tanto é que ele vai precisar preencher todos os requisitos. Então a letra C está certa ou errada? Certa. A letra D vai dizer que militares de qualquer natureza que estejam da reserva são impedidos do exercício da advocacia. É impedido, meninos? Ou incompatível? Não tem como, não tem como. Agora, atenção à informação abaixo. Abaixo não, a mim, né? Se ele for militar, ele pode praticar estágio? Estágio só de aprendizado. Não, eu sei esse exemplo, mas não posso não. Não pode ter inscrição como estagiário. Ele não pode ter inscrição nos quadros da ordem, nem como advogado e nem como estagiário. Só que a banca vai dizer que como estagiário ele pode. Reconhece que como advogado ele não pode, mas como estagiário ele pode. Tá certo? É errado. O militar de qualquer natureza ele não pode. Tem uma questão típica da TV que toda vida a gente resolve. Que um pai passa na faculdade junto com o filho. Já respondeu, né? Ambos estão lá na graduação e chega um momento em que o filho começa a estagiar. E o pai, por sua vez, quer estagiar também. Diz que o pai é militar e pergunta se o pai pode se inscrever nos quadros da ordem. Não, mas o filho pode. A questão, ela é tão sacana que ela diz que ambos começaram no mesmo período. Ambos já fizeram mais de 50% do curso. Ambos têm notas não sei o quê. Ela conta de um jeito pra tu ficar... Ai, pode. Ok? Sétima. Acerca da incompatibilidade e impedimento e sanções disciplinares aplicáveis aos advogados, assinale a opção correta, de acordo com o Estatuto. A violação a preceito do Código de Ética e Disciplina da OAB é punível com suspensão do exercício profissional por até 30 dias. Diga, eu ouvi aí alguém dizendo, não é suspensão, é censura. Vou até escrever aqui. Censura, não é suspensão. A letra B vai dizer que o defensor público geral estadual, que atuar na advocacia privada em patrocínio dos interesses de um sindicato patronal, poderá, em razão dessa conduta, ser punido na OAB com a pena de censura. Vamos lá. Eu vou precisar só que você se atente a um detalhe. Essa questão aí, ela tem 2 itens certos. Certo? O defensor público pode advogar, meninos? O defensor público pode? Só para a defensoria. O procurador pode? Pode. Desde que não seja contra a fazenda, que o remunere. Conhecem algum procurador? Conhecem ou não conhecem? Pronto, pois ele pode. Beleza? Qual é agora, hein? Ah, já disse que a B tá certa, não disse? Marquei que tá certa. C. Os oficiais do Exército podem exercer a advocacia em causas que não envolvam a União. Oficial do Exército, são ou não são militares?
Tu concorda comigo que eles cobram tudo na OAB? Oficiais do Exército, ele vai precisar que vocês saibam que pertencem às Forças Armadas. E as Forças Armadas aqui, elas são militares ou não são? São. Então o Exército é ou não é militar? Um oficial do Exército é ou não é militar? É. Portanto, a atividade dele de ser militar é incompatível com a advocacia. O presidente da Assembleia Legislativa não está impedido, o presidente da Assembleia Legislativa não está impedido de exercer a advocacia. Ei, galerinha, não é impedido, é incompatível. A atividade é incompatível, beleza? Sim ou não? Sim ou não, meninos? Ele não está impedido, mas ele está incompatível. Beleza ou não beleza? Beleza ou não beleza? Tá. Então acho que vocês ficam assim, ó. Cadê minha... Não, mas ó, é porque ele troca só a palavrinha, estava errada mesmo. Ele diz assim, ó, impedido, não é impedido, é incompatível. Professor, vereador pode advogar? Pode. Agora se estiver na mesa? Não. Cara, tá faltando meus slides aqui. Só tem até a... Qual é essa questão? 7. Só tem até a 7. Não é, porque aqui eu trago os dispositivos também. Mas eu tô dizendo pros meninos do online. Entendeu? É porque não é impedido, é incompatível. Tá bom? Ei, bebê. Não tem, vai ser em slide aqui mesmo pro online? É? Ah, eles recebem, né? Então pronto. Bora lá, vamos para 8? Ei, bebê, tu consegue me colocar sozinho sem aparecer a tela agora? Pois pode fazer, que eu vou encerrar essa tela aqui. Oi. Ficou na letra B, se eu não me engano, deixa eu olhar. É, B de bola. Cadê, meninos? 8ª. Assinale a opção correta acerca da situação do advogado como empregado. Se imagine, você é um advogado empregado. Aliás, imagine um advogado dono do escritório, né? Porque você já vai sair rico, famoso. O advogado empregado não está obrigado à prestação de serviços profissionais de interesse pessoal fora da relação de emprego. Certo ou errado? Imagine que eu sou dono do escritório e eu digo, Stanley, eu me divorciei, não quero mais ficar com a minha esposa, e agora, Stanley, você vai fazer o meu divórcio. Você é obrigado, Stanley? Não, porque não tem ligação. Então, qual é o item? A de aprovado. A de advogado. B. Nas causas em que for parte o empregador de direito privado, os honorários de sucumbência serão devidos a eles, empregador, e não aos advogados empregados. Honorário de sucumbência é devido de quem atua, no caso. É ou não é? Então é de quem está te contratando? Não. De quem é? Do advogado. Lembra que eu te disse que tem alguns escritórios, aqui no Ceará não tem, que te contrata como associado e não como advogado contratado. Por quê? Porque aí ele quer ser tão legal contigo que ele quer dividir a sucumbência de 1% para tu. Entendeu? Ele é legal. Deu para entender? C. Considera-se jornada de trabalho... Alexandre, me ajuda. Considera-se jornada de trabalho o período em que o advogado esteja à disposição do empregador, aguardando ou executando ordens no âmbito do escritório, não sendo consideradas as horas trabalhadas em atividades externas. Meninos, se você está trabalhando, ó, às 13 horas tem uma audiência lá no fórum. Ixi, agora, a audiência faz de 13 às 17. Tu, como contratado, trabalhou até meio-dia, almoçou, nem deu tempo, né? Porque se é às 13 lá. Só vai contabilizar para a tua jornada de trabalho o período que tu trabalhou no escritório e essa audiência que tu foi fazer lá.
Minha amiga, quem tem filho barbado é gato. Pague pelo que eu fiz. Ok? Sim ou não? Próximo, qual é, hein? D. A relação de emprego, no que se refere ao advogado, não retira a isenção técnica inerente à advocacia, mas reduz a independência profissional, visto que o advogado deve atuar de acordo com as orientações de seus superiores hierárquicos. O advogado tem ou não tem? Escolha. Sim ou não? Ele é obrigado à decisão do que o seu superior, tá? Não. O advogado, ele tem independência profissional. Tanto é que pode-se cobrar algo parecido no que concerne a dizer que o advogado poderá ir contra parecer contrário ao que ele tinha dado anteriormente. E ele não vai. Ok? Sim ou não? Muito bem. Nono é agora? Assinale a opção correta de acordo com a norma em vigor. É assim? A punição disciplinar dos inscritos na OAB compete exclusivamente ao Tribunal de Ética e Disciplina do Conselho Federal da OAB. Vamos lá. A regra de apuração é onde? Não. A regra de processamento e apuração é do local da infração. Lembram? Só não vai ser no local da infração se for cometido contra o presidente da seccional, os conselheiros federais ou ainda a infração for perante o Conselho Federal. Se for qualquer dessas três situações, não será o TED que vai visualizar e punir. Se for aqui no estado do Ceará, quem vai me punir? O TED. Tribunal de Ética e Disciplina. Ok? Mas vamos lá. O TED, ele compõe a chapa da eleição? Eu estou apostando em questão de eleição. Uma vez que nós teremos eleição agora. Eu estou apostando. Sim, meninos. O TED não compõe. O TED não compõe. Beleza? Como é que o TED é composto, meninos? A própria seccional que cria o TED e ela que escolhe os seus membros. Ok? Top. Vamos lá. B. Os processos disciplinares contra advogados inscritos na OAB são públicos e não tramitam em sigilo, em respeito ao princípio da publicidade. Certo ou errado? Errado. Porque você concorda comigo que um advogado que está tendo um processo contra ele, pode ser que esse advogado não tenha culpa no cartório? Sim. Então, se nós falarmos que o advogado, ele vai ser, como é que ele diz, hein? Que vai ter o sigilo. Tramita ou não tramita em sigilo? Sim. Agora, quando finaliza, ele vira público. Por quê? Porque você concorda comigo que se a punição do advogado for de exclusão dos quadros da ordem, ele pode ou não pode ainda continuar se passando como advogado? Então, quem chegar lá na OAB e perguntar, vai dizer, ei, o advogado fulano de tal, inscrição da OAB tal ou então nome tal. Não, ele não é mais advogado, não. Não, pode não. Obrigado, bebê. É a 9 que nós estamos, é? Deu para entender, meninos? Caneta. Pronto. Obrigado, JP. As decisões do Tribunal de Ética e Disciplina são soberanas, não estando sujeitas a revisão. Vão ou não vão ser sujeitas? Sim. Sempre que ela não for unânime ou se ela contrariar estatuto, provimento, código, elas sim poderão ser recorridas. Então, são soberanas? Não. Soberana é a sua aprovação, que eu estou profetizando. Ó, já chega. Não é a A, não é a B, não é a C, desce a D. Mas vamos ver, né? Recebido o processo disciplinar, o Tribunal de Ética e Disciplina deve determinar a notificação do advogado representado para apresentar a defesa prévia no prazo de 15 dias.
Corretíssimo. Ele vai ou não vai apresentar? Vai. Agora, cuidado. Cuidado, porque se chegar ali para o presidente tomar conhecimento, o presidente vai nomear um relator por sorteio. O relator vai analisar aquela informação e vai analisar. Vai ou não vai? Ó, presidente, eu analisei aqui, analisei o que ele disse também ao advogado e eu acho que não faz sentido. Manda para o presidente decide se arquiva ou se não. Se o presidente achar que não deve arquivar, ele vai remeter ao Tribunal de Ética e Disciplina. Chegando lá no TED, o presidente do TED vai designar um relator por sorteio para que esse relator possa proferir o voto. Cuidado. Deixa eu ver o que eu ia dizer para vocês. Proferir o voto, relator. Acho que não era nada, não. Passou tudo. Pronto. Lembrei. Chegou ali pro presidente uma representação apócrifa. O presidente pode receber? Não. O que é apócrifa? É uma anônima. E a anônima não dá possibilidade de prosseguir. Beleza, meninos? Gabarito D. Décima. Acerca do processo disciplinar regulamentado no Código de Ética e Disciplina, assinale a opção correta. Letra A. Ao relator do processo, compete determinar a notificação do representado para a defesa prévia, no prazo de 10 dias, devendo ser designada a Defensoria Pública em caso de revelia, ou quando o representado não for encontrado. Menino do céu, pega ali, pega, que a mentira correu. A gente acabou de comentar isso, não foi? Chama para B. O interessado e o representado deverão incumbir-se do comparecimento das respectivas testemunhas, a não ser que prefiram intimações pessoais, o que deverá ser requerido na representação e na defesa. Se eu estou dizendo ali, eu posso levar? Posso. De quem é a responsabilidade do comparecimento dela? Minha, eu não é. Agora, se eu quiser que ela vá, como é que eu posso dizer? Ser intimada. Eu peço ou não peço na minha defesa? Ou ainda na minha representação? Fulano de tal sabe dessas coisas tudinho. Requer então que seja intimada. É ou não é? É ou não é? Pode? Pode. A não ser que eu, na minha defesa prévia, eu digo, o Flávio estava comigo nesse dia aqui dessa situação. Eu estou requerendo aqui a intimação do Flávio. Vai ou não vai ser intimado, Flávio? Tá certo ou tá errado o item? O interessado e o representado deverão incumbir-se do comparecimento das respectivas testemunhas, a não ser que prefiram intimações pessoais, o que deverá ser requerido na representação e na defesa prévia. Certo ou errado? Certo. Entendeu, Stanley? C. Apresentadas as razões finais, o relator profere um parecer preliminar e o voto a ser submetido ao tribunal, a cujo presidente cabe, após o recebimento do processo instruído, inserir o processo na pauta de julgamento? Como é, menina? Apresentadas as razões finais. Se já tem relações finais e o relator já proferiu o voto, o que é que tu ainda quer mais? Vai caber o quê? Talvez um recurso. Se tiver ido contra o provimento, é ou não é? Sim ou não? Ou então ainda de decisões não unânimes. D. Caracteriza-se litigância de má-fé caso se comprove que os interessados no processo tenham nele intervido de modo temerário, com intuito de emulação ou procrastinação. Cuidado! Não confunda a seara judicial com a seara administrativa. Deixa a litigância de má-fé para lá. Anderson, ainda, ainda considerado o Código de Ética e Disciplina, assinale a opção correta. Letra A. É permitido, é o que, gente? Permitido o oferecimento de serviços de advocacias que importem, mesmo que indiretamente, em inculcação de clientela, desde que realizada discretamente. Gente,
Isso aqui é, olha a advocacia. Pode? Com todo respeito, mas não pode. Você só pode fazer propaganda, gente, como? Discreta e de conhecimento. Não pode ficar atrás. Cara, o que eu vejo no Instagram de uma ruma de gente fazendo propaganda que eu digo assim, olha, quem vê pensa que não sabe. Sabe. B. Considere que um advogado tenha colaborado, orientado ou conhecido em consulta ato jurídico antes da outorga de poderes pelo novo cliente. Nesse caso, é desnecessário que ele se abstenha de patrocinar a causa que visa a impugnação à validade desse ato. Alguém entendeu isso aí? Não entendi. Bora lá. Considere que um advogado tenha colaborado, orientado ou conhecido em consulta a ato jurídico antes da outorga de poderes pelo novo... Antes da outorga de poderes pelo novo cliente. Nesse caso, é desnecessário que ele se abstenha de patrocinar a causa que visa a impugnação à validade desse ato. Cara, mesmo assim, tu concorda que ele agiu? Sim ou não? Pode ser que ele tenha dado uma consultoria. Precisa ele se abster? Porque ele já tem, ele sabe o que... Ele sabe ou não sabe dos segredos ali? Sim ou não? O subestabelecimento de mandato, com reservas de poderes, exige o prévio e inequívoco conhecimento do cliente. Precisa, meninos? Não. Dentro da sua procuração, quando vocês passarem aí na OAB, podem mandar mensagem para mim que eu, professor, me mande aí o contrato de prestação de serviço do senhor, me mande a procuração, me mande a declaração de hipossuficiência, mande tudo, meus modelos, eu mando. Lá mesmo, dentro da minha procuração, eu já deixo claro que se eu quiser passar esses poderes para um outro advogado, o que acontece? O que acontece? Eu posso, ok? Agora, se eu não vou mais ficar de jeito nenhum na causa, aí eu preciso informar o cliente, preciso não? Com reservas, deduz que ele tá ou não tá ainda? Tá. D. É legítimo. Legítimo é que é possível, é, meninos? É ou não? É legítimo que o advogado recuse o patrocínio de pretensão concernente à lei ou direito que também lhe seja aplicável ou que contraria expressa orientação sua manifestada anteriormente. Gente, o advogado ele está recebendo ali a informação e ele quer que ele vá para essa audiência, sendo que ele já tenha um parecer dentro daquela audiência de algo contrário. É ou não é? É legítimo ou ilegítimo? Ele pode ou não pode fazer isso? Pode. Se ele pode, é legítimo ou ilegítimo? Legítimo. E o item está dizendo que a questão é legítimo. Então, portanto, gabarito da nossa questão de número 11, letra D de Deus está trazendo teu sucesso. 12. No que se refere ao sigilo profissional e às relações com os clientes, previstas no Código de Ética e Disciplina, assinale a opção correta. Oi? Falou? Letra A. Considere que advogado A assine um contrato de honorários advocatícios com o seu cliente. Nessa situação, caso esse indique o advogado B para trabalhar no mesmo processo, deverá o advogado A aceitar a indicação, conforme previsão no Código de Ética. Precisa? Mas, menino... B. Prolatada a sentença, presume-se a cessação do mandato constituído ao advogado. E se tiver nessa sentença uma possibilidade de execução? Aí quer dizer que o advogado vai precisar pedir uma outra procuração. É? Tá certo? Errado. O problema de vocês não é com a ética. É ler e interpretar. Se você ler, parar a cada ponto e interpretar, faz sentido. A ética faz muito sentido. Caso um advogado receba um mandado de intimação para prestar depoimento em um processo judicial no qual ele tenha atuado como procurador, ele poderá recusar-se a depor, dado o dever de guardar o sigilo sobre os fatos relativos ao seu ofício. Certo ou errado? Errado? Vamos analisar. Se o Paulo me chamou para ser advogado dele, o Paulo me confiou ou não me confiou os segredos dele? O Paulo me confiou os segredos mais íntimos dele, Paulo. É isso. Na audiência, aí o juiz aí me chama para depor sobre um processo contra o Paulo, que eu tenho relação, que eu era advogado dele.
Paulo me confiou ou não me confiou? Aí eu abandonei o Paulo. Ela é a juíza, ela vai dizer assim, ei, se for agora que tu não tá mais no caso, fala o seguinte, tu quer depor não contra ele? Aí tu me diz tudo que tu sabe dele? Pode, meninos. Ele vai ou não vai se recusar a depor? De processo penal? De processo? Certo. E o advogado não poderia se recusar a depor. Entretanto, ele não deveria falar um negócio assim, do cliente sobre o cliente dele, mas é que ele não poderia se recusar a depor. Vamos lá. Se ele foi arrolado como testemunha. É porque lá é a última coisa que ele vai dizer. Se ele só sabe daquilo ali, ele vai dizer, ó, aqui eu não posso, é o meu direito. Eu vou exercer o meu direito de não falar nada sobre ele. Certo, mas aqui ele... É margem de interpretação. É foda. Não espere só questão boa. Beleza? Não espere. Qual é esse item aí, hein? C. Ele tem ou não tem que guardar sigilo, meninos? Sim ou não? Sim. Hã? Ei, silêncio. Pronto, muito bem lembrado, ó. Esse sigilo dele é pra sempre? Não. Imagine que Paulo matou o Flávio. Aí sim pode? Ah. Paulo matou o Flávio. Aí o Paulo tava me devendo os meus honorários. Aí disse assim, eu vou tacar pro Sinfrônio. Porque o Sinfrônio era inimigo do Flávio. Aí eu pego e conto, ei menino, olha o que é que eu tenho aqui, ó. A confissão dele, dizendo que foi ele que... Mas e o seu sigilo? Ah, meu amigo, o seu sigilo, se for para lhe tirar do rabo de foguete, taca-lhe pau, sem pensar duas vezes. Beleza? D. As confidências feitas pelo cliente não podem ser utilizadas pelo advogado na defesa, visto que tal utilização constitui violação do direito à intimidade do cliente. Ei, se o cliente quiser confessar, o advogado não pode, não? Confessar? Pode ou não pode? Viola a intimidade do cliente? Não. Agora, o que o cliente não quer, ele não pode fazer. Ok, meninos? Eita, essa questão aí vai falar de bigamia, é? Ficou o gabarito C de casa. 12C, né? Né, Flávio? Manuel foi constituído advogado para patrocinar os interesses de Lúcio em uma ação de divórcio. Opa, desculpa, deixa eu ver aqui. Pera aí, vamos ver. Caso um advogado receba um mandato, deixa eu abrir aqui. Caso um advogado receba um mandado de intimação para prestar depoimento em um processo judicial no qual tenha atuado como procurador, ele poderá recusar-se a depor para o dever de guardar sigilo sobre os fatos relativos ao seu ofício. É C, cara. Tu disse D, macho. Na hora eu disse que essa estava certa. Ah. Porque você disse assim, não. Tá gravado, eu vou te mostrar. Ó, pra tu. Flavinho. Tá não, amor. Porque se ele quiser confessar, ele não pode não, advogado pode ou não pode chegar lá e confessar ali junto com o cliente, naquela peça. Ele reconhece a confissão. Pode ou não pode? Pode. 13. Opa. Manuel foi constituído advogado para patrocinar interesses de Lúcio em um divórcio litigioso. De que é divórcio litigioso, cara? É um divórcio que um não quer e outro quer. Durante o trâmite processual, surgiu a acusação de que Lúcio seria bígamo. Eita! Tendo sido instaurada uma ação penal para apurar o referido. Olha a época, menino. No tempo que bigamia era o quê? Considerando a situação hipotética apresentada, assinale a opção... Oh, desculpa. Eu troquei bigamia...
Ei, eu vou ler de novo. Vamos lá. Eu troquei bigamia com adultério. Adultério é crime? Não. Já foi? Já. Quem tivesse no motel, professor? Era flagrante? Era. Bigamia é? Desculpa a minha interpretação, que a cabeça ficou assim, ó. Deu pra entender? Ó, só casa com uma pessoa, meu filho. Se casar com uma pessoa é difícil, mas nas duas. Manuel foi constituído advogado para patrocinar os interesses de Lúcio em uma ação de divórcio litigioso. Durante o trâmite processual, surgiu a acusação de que Lúcio seria bígamo, tendo sido instaurada a ação penal para apurar o referido crime. Considerando a situação hipotética apresentada, assinale a opção correta de acordo com o estatuto. Letra A. Não existe óbice para que Manuel seja testemunha na ação penal, visto que somente é advogado de Lúcio na ação civil, vigorando o dever de sigilo profissional apenas nessa ação. Não tem ligação não, meninos? Se fosse assim, um outro processo, vamos fazer uma prova emprestada, vamos pegar o advogado dele do outro processo para lascar ele aqui? Pode? Não. Teve ligação? Não? Pode. B. Manuel não pode recusar-se a depor, caso seja arrolado como testemunha de acusação na ação penal. Pode ou não pode? Lembra lá, Manuel, ele é ou não é advogado? Manuel não pode recusar-se a depor, caso seja arrolado como testemunha de acusação na ação penal e Lúcio consista com o seu depoimento. Ele pode recusar-se. Calma. Tem uma divergência entre o processo e a ética. Calma. Tá na dúvida? Bota um pontinho. Existe aí um erro da questão. Pois é. Isso aí eu sei que pela ética. Mas aí entenda, a gente não pode discutir com a OAB. Ele não podia ser recusado. Como é? No lado passado, caiu uma questão de ética. Diz que ele podia se recusar na hora do depoimento de falar o sigilo do cliente dele. Mas se recusar e depois... Mas entenda. Eu quero ver a questão. Mas pode ter duas coisas. Tá vendo como tem aí um detalhezinho? É outra também? É outra. Vamos lá. Eu quero ver depois essa questão, mas eu entendi o que é que a questão está querendo dizer. A questão está dizendo que você não pode ficar na sua casa. Mas você tem que ir e dizer, é igual o seu direito a silêncio. O juiz lhe chama, você vai ficar em casa? Não. Você vai chegar lá e vai dizer, eu vou usar o meu direito ao silêncio. É só uma falha, é um erro da FGV. Tá bom? Mas não se preocupe, que se tiver duas questões, ela vai deixar bem claro essa. Tá bom? Eu já fiz a letra C, meninos? Já não. Caso seja arrolado como testemunha, Manuel deve testemunhar na ação penal, independentemente da autorização de Lúcio, visto que não pode eximir-se da obrigação de depor. Deus é pai, a gente não ia confessar nada para os advogados da gente, né? D. Manuel tem o direito de recusar-se a depor como testemunha, caso tenha tomado ciência dos fatos em razão do exercício profissional. É ou não é? Certo ou errado? Certo. Tomou ciência? Tomou. Agora, nada, você é advogado, você tomou ciência, não pela função de advogado, por amigo. Tem vínculo? Não. Então, você deve ou não deve depor? Deve. Gabarito da 13, letra D. 14. Considerando o disposto no Estatuto e da OAB, no Estatuto da OAB e no Código de Ética, assinale a opção correta. Letra A. Os prazos recursais no processo disciplinar seguem as disposições do CPP. É CPC. O CPP vai ser aqui nos processos disciplinares. E a questão foi foda, viu? Confesso que quando eu li, peraí, cadê o erro? Aí eu li de novo. Não é no CPP, é no CPC daí. É a regra deles. CPP é quando são processos disciplinares, ou seja, punitivos. B. Em nenhuma hipótese, o Código de Ética permite a participação do advogado em bens particulares de seus clientes, comprovadamente sem condições pecuniárias. Que diabo é isso, bebê?
Que é isso aí que eu tô querendo falar? O advogado não pode cobrar em porco, galinha, essas coisas. Ixi, Maria, mas também tu extrapolou, viu aí? Mas pode. Em último caso, olha o que é que diz. Flávio me contratou, mas aí depois Flávio não tem condições financeiras de me pagar. Flávio tem uma moto. É a cara dos clientes da área criminal dizer assim, ó. Ei, doutor, quando eu sair eu pago o senhor. Eu digo, quando tu sair, espera a DPE pra tirar pra tu. Passarinho tem asa, né? É, passarinho tem asa, depois que canta, meu amigo. Voa. Passarinho só volta quando preso. Vamos lá. Via de regra, eu tenho que receber como? Pagamento? Pecúnia. O que é pecúnia? Dinheiro. Cacau. Money. Dinheiro. Papel. Agora, em último caso, eu posso receber em último caso. Eu, Sinfrônio, já recebi em bens. Mas realmente a família não tinha como pagar nada. Aí ela, é porque eu vou ficar sem nada. Eu disse, tem a DPS, se a senhora quiser. Ok? A Defensoria Pública. Deu para entender até aí? Cuidado, eu não estou dizendo que a advogado... Eu não estou dizendo que a advogado vai poder trocar os seus serviços jurídicos por serviços de bens sexuais. Não confunda. Em último caso, professor, pode pagar em sexo? Não, amiguinho. Não. É moral, né? Deu pra entender, meninos? Eu já entendi essa mãozinha aí, viu, Joana? Stanley? É, tipo assim, quem diz assim, se valer a pena, né? Não pode, gente. Nunca façam isso, isso é feio. Que nunca deve ter um advogado que fez isso, nunca. Ô, Stanley. Que é, Stanley? Sei. A lei prevê expressamente o termo prescricional para a ação de prestação das contas pelas quantias que o advogado recebe de seu cliente ou de terceiros por contas deste. Quer dizer que o advogado tem que prestar conta pro resto da vida com ele, é? Prescreve ou não prescreve? Cuidado, cuidado, para não... Tem ou não tem prescrição? Tem. E eu, ixi, então é um gabarito, né? Tem isso aí. D. De acordo com o Código de Ética, o advogado deve... De acordo com o Código de Ética, o advogado deve... Cadê meu Deus? Recusar-se a depor... Olha aí, bebê. Como testemunha em processo no qual tem atuado, salvo quando autorizado pelo cliente. E aí, meninos? E aí? Se o cliente autorizar, também ele não? É direito dele não ir. Beleza? Posso ir? Posso ir? C. Gabarito C. A lei prevê expressamente. Tá não aí? Ô, fome. Tô em jejum, tu acredita? Há advogados que comparecem a enterros de vítimas de acidentes ocorridos na prestação de serviço público praticado por empresas aéreas para oferecer aos familiares seus serviços na proposição de ações judiciais. Hã? É? Nem vi. Prometendo indenizações milionárias. Gente, o advogado pode ir atrás desses clientes? Nessa não é a questão? Primeiro, o advogado pode ir atrás nesses enterros. Gente, pelo amor de Deus. Pode, gente? Não. Além disso, ele pode prometer indenizações milionárias contra as empresas envolvidas no acidente. Advogados estrangeiros também têm vindo ao Brasil com o mesmo objetivo, mas olha... Tendo como referência inicial o texto acima, em relação ao Código de Ética, assinale a afirmativa correta, né? Letra A. Em atenção ao princípio da publicidade durante a tramitação do processo administrativo disciplinar, movido contra advogados que assediam familiares de vítimas de acidentes, haverá livre acesso a todos que desejarem manusear seus processos, desde que esses não sejam retirados das dependências da OAB. Quer dizer que nesses casos, não fica sob sigilo. Está dizendo que os familiares lá do enterro podem acessar. Pode?
Pode, meninos. Não é sigilo. D. O Código de Ética permite que o advogado anuncie os seus serviços profissionais. Calma, não pode não permitir. Individual ou coletivamente. Só que precisa de discrição e moderação. Para a finalidade exclusivamente informativa. Vedada a divulgação em conjunto com outra atividade. Aí eu te pergunto, por que tu acerta aqui e tá com medo de errar na tua prova? A questão ele está dizendo várias coisas. A primeira, ele diz que o advogado pode anunciar o serviço? Pode. Só que precisa ser o quê? Discrição e moderação. Além disso, é vedado, é proibido. Se você tem alguém na sua casa que é contador. Como é aquele negócio que vende imóvel, cara? Corretor. Imagine, a advocacia... Como é teu sobrenome, Flávio? A advocacia Flávio Lemos e consultoria... Esqueci o nome. Corretor. E corretor de imóveis, Natália. Pode. É vedado. É seu, e o que é dela é dela. Pode ser vizinho? Pode, mas pode ser o mesmo espaço? É vedado. O que é vedado é proibido. Então a letra B está certa ou errado? Certo. C. Na publicidade permitida pelo Código de Ética, pode o advogado divulgar a lista de seus clientes, desde que não indique as demandas em que eles estejam incluídos. Pode? Pode sair divulgando a lista? Não. Tem muito advogado no site do escritório, tem uns clientes que dá advogado. Errado. O advogado, no site dele tem grupos com clientes. Meu filho, só o que tem. Flavinho. Flavinho, só o que tem é advogado que pinta o muro lá perto da delegacia. Só o que tem advogado que faz panfletagem dentro do... Você sabe que é recorrente, assim, né? Não é exagerado, não. A maioria dos sites vai... Mas não pode. Não, ó. E ele também nem pode dizer o serviço. Não, eu vi o serviço, ele diz assim, é bem assim, light, sabe? É discreto. É discreto. No final da página tem as logomarcas dos clientes. É errado. Só a logomarca. Não. Não, ele está divulgando. Ele está divulgando para... Isso aí é uma lista implícita. Entendeu? D. O Código de Ética permite que o advogado debata a causa sobre seu patrocínio em qualquer veículo de comunicação, sem declarar o nome de qualquer um dos envolvidos, a título de esclarecimento da população, desde que essa atividade não proporcione a autopromoção do profissional. Permite, gente, ó, me contrataram, eu vou chegar, ei, olha, porque chegou o cliente no escritório, disse, posso? Não. Mas se eu não disser o nome, também não pode. Principalmente se você disser nome. Ok? Porque dá uma ideia, só o que tem é advogado que posta assim no Instagram. Mais um alvará para a conta. Mais um cliente que retornou ao serviço público. Advogados da área de concurso. Mais um cliente que teve a sua vaga não garantida por ser pessoa com deficiência. Êxito na demanda. Aí eu olho assim. A dancinha do alvará. Não, teve um que botou assim, cara, nessa vez eu não consegui, era minha amiga, eu botei, macho, pelo amor de Deus, te preserva. Botou assim, ó, a liberdade canta para o advogado bem pago. Você acredita? Aí quase que eu contratava ele. 16. Dessa eu não consegui, eu comentei. Em relação à administração da OAB, assinale a opção correta. Vamos lá, meninos. A terceira Câmara do Conselho Federal da OAB é presidida por seu tesoureiro, ok? Entre suas atribuições, a de apreciar os relatórios anuais e deliberar acerca do balanço e das contas da diretoria do Conselho Federal. É ou não é, meninos? Sim. Lembra daquela ordem? Presidente, vice-presidente é a primeira. Desculpa. Secretário-geral adjunto e o tesouro é na devida ordem, tá? Meninos, o nosso horário já está um pouco corrido. A gente já achou a primeira letra, eu só quero que você dê uma olhadinha no artigo 100, 102
e 103 lá do regulamento, tá bom? 100, 102, 103. E o 104. Se eu só decorar esse artigo tudinho, eu disse, não, meu filho, já tem que decorar o conteúdo, decorar artigo. Dezessete. Oi, amor? Caiu? No que se refere às sociedades de advogados, assinale a opção correta. Letra A. A ação social da sociedade de advogados deve obrigatoriamente conter o nome de pelo menos um advogado responsável pela sociedade, podendo permanecer o do sócio falecido, desde que tal possibilidade esteja prevista no ato constitutivo. Certo ou errado? Certo ou errado? Segurança. Certo. Se eu disser pra você que está errado? Está certo, professor. Você está errado. Galerinha, precisa ou não precisa ter o nome de pelo menos? São de todos? Não. Gabarito, letra A. Ah, mas a B eu quero comentar. As sociedades de advogados são registradas nos cartórios de registro de pessoa jurídica da local. Gente, não tem nada a ver, não vai ser. É tudo dentro da OAB. Ei, é a junta comercial. Graças a Deus que não tem nada com a junta comercial, porque o bebê não sabe de nada de lá. C. O advogado somente poderá integrar mais de uma... Opa, tá errado. O advogado não pode integrar mais de uma sociedade de advogados, mediante expressa autorização do Conselho Seccional. Não, meu amigo. D. O licenciamento de sócio para o exercício temporário de advocacia, incompatível com a advocacia, não precisa ser averbado no registro da sociedade. Ai, que o cara que passou para qualquer coisa, atividade incompatível. O cara virou promotor de justiça. Ele vai continuar lá na sociedade? Óbvio que não. Rodrigo celebrou o contrato de prestação de serviços advocatícios com a Sociedade de Advogados Carvalho e Pereira. Rodrigo é o cliente, é ou não é? Ele está contratando um advogado? Não, ele está contratando a Sociedade de Advogados Carvalho e Pereira. Compostas por quantos advogados? 2. Com o objetivo de que ambos o representem judicialmente em uma ação indenizatória. Se ele quer que ambos representem, os dois têm ou não tem que estar na procuração? Sim ou não? Sim ou não? Sim. Oi. Vai constar. A gente vai falar do item agora, tá? Ó, nessa situação hipotética, a procuração judicial referente à prestação desse serviço, letra A, deve ser otorgada aos advogados, com a indicação de que eles fazem parte da referida sociedade. É ou não é? Sim. Porque tu concorda comigo que essa sociedade, o juiz não tem como saber quem está dentro dessa sociedade? Ou tu acha que o juiz vai ligar lá para uma B, cara, quem é que está dentro dessa sociedade aqui, para eu saber se está dentro dessa procuração? Só uma dúvida aqui, já tem Olha como ele é irônico. um escritório grande, né? E vai mandar lógico, o cara que é famoso vai para aquela causa pequena, vai mandar samano, né? E aí ele chegando, como é que se dá isso aí? Ele dá uma procuração... Um subestabelecimento. Um subestabelecimento com reserva do poder. Exatamente. E ele já deixa claro naquela procuração que é só para aquele ato. Por exemplo, só para aquela audiência, que ele não vai poder peticionar. Já deixa isso bem claro. Por quê? Tu concorda que existem escritórios lá de São Paulo que advogam aqui? Aí, às vezes, eles contratam o pessoal para fazer audiência. Sinfrone, tu tem audiência, de quanto é que me paga? Macha, esse valor que tu quer me pagar, eu não olho nem pra tua cara, conversar contigo mais 10 minutos no WhatsApp. Depois eu digo. O que é que acontece? Eu vou subestabelecer com reserva de poderes. Eu continuo ainda? Continuo. E dentro daquele subestabelecimento eu já deixo claro para que é que ele vai fazer. Entendeu, Fábio? Meninos, todo mundo aí atrás? Meninos daí de trás também? Até o JP faz assim, ó.
Tem B de novo? Ai não, eu só li a A, não foi? Gabarito é a letra A. B deve ser otorgado à sociedade com a expressa enumeração e qualificação dos advogados que compõem. É a sociedade? Não. São advogados e diz que pertencem àquela sociedade. Por exemplo, ó. C. Deve ser otorgado à sociedade, sendo dispensável a indicação expressa dos advogados que a integram, pois o contrato de prestação de serviço foi celebrado com a pessoa jurídica. Mas a pessoa jurídica não tem carteira da OAB. Tem número? Tem, mas não tem a carteira. Pessoa jurídica não tem boca. Quem tem boca são os seus sócios. Ok? Não. Nervo. Ah. Pode ser otorgada tanto à sociedade quanto individualmente aos advogados. Errado. Já ficou bem claro que a gente são os advogados com a devida sociedade. Ok? 19. Diz que um advogado foi contratado por um cliente para atuar em substituição a outro advogado em um processo que tramita na primeira vara civil de uma capital há 10 anos, dos quais há 2 anos está concluído para a sentença. Considerando a situação hipotética acima e o que dispõe o Código de Ética da OAB, o advogado contratado deverá... Primeiro, o advogado foi contratado por um cliente para atuar em substituição de outro, em um processo que tramita. Primeiro, meninos, aí tá dizendo que tem urgência, tem? Tem ou não? Então, ele deve tacar uma procuração nos autos? Não. Ele pode ir para audiência? Tem audiência aí? Não, está concluído, ou seja, está só aguardando decisão do juiz, é ou não é? Nesses casos que está só aguardando isso, o que é que tu acha que convém ele fazer? O Flávio já é advogado do Paulo. O Paulo vem, eu quero te contratar. Eu digo, olha, Paulo, presta atenção. Paulo chega para mim e diz, olha, tudo bem, você quer que eu vire advogado seu? Sim. Aí eu vou dizer, olha, Flávio, você precisa dar um subestabelecimento porque o seu cliente não quer mais você. Ele agora quer a mim. Ixi, ficou tão estranho, né? Ele agora quer a minha. Deu para entender? Então tá, mediante esses itens, a letra A vai dizer que ele deve juntar aos autos um novo instrumento de procuração. O nome disso é atravessar procuração, e tá errado. Não pode. Se eu já fizeram isso com o senhor, já. Sabe o que eu fiz? Liguei pro cliente. Ou pro cliente não, liguei pro advogado. Eu tu estudou ética para tu passar na tua OAB? Liguei só de ruim mesmo, porque eu tava doido para pegar o beco do caso. B. O advogado deve requerer ao juiz da causa que declare a extinção do mandato do advogado. Meu filho, é cada um no seu quadrado. Você não se mete aqui, não. Com exceção de, como uma vez fizeram com um cliente meu, o advogado entrou com um recurso de apelação, entenderam pelo recurso, receberam o recurso, só que no ato das razões, quem estava analisando disse, retirou o advogado do caso, porque disse que estava, não foi com essas palavras, mas disse que estava lixo. E lixo, paia, a defesa. E que ele estaria sendo prejudicado. Pode? Pode, porque aí ele está sendo prejudicado enquanto cliente. Aí quem foi? O cliente veio atrás de mim. A melhor coisa foi, eu não te disse que se tu pagasse mais caro, poderia tu se chatear? Agora tu quer me contratar? Quero. Aumenta aí pra mim, por favor. Pois é, aí o advogado tem autonomia? Sim. Profissional? Tem, mas a autonomia profissional dele não pode trazer prejuízo ao cliente dele. Cara, olha, inabilidade tem, o juiz tem, porque é ele que está analisando o direito. Ah, o juiz tem. É o juiz que disse isso. Entendeu? Qual é agora? C. Orientar o cliente para revogar a procuração otorgada ao outro advogado mediante ação judicial prevista... Não, eu me recuso até a ler o resto. Previsto num livro, eu digo e leio, né? D. Deve entrar em contato com o advogado que já atua no caso e solicitar-lhe o subestabelecimento ou a renúncia ao mandato. É ou não é o gabarito D? Gabarito, letra D de dado. Alguém mandou aqui, comentou na minha publicação. Professor, olha o direct numa publicação de ética. Eu acho que alguém está com alguma dúvida. Eu saí, eu respondo. 20.
Em relação ao Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, assinale a opção correta. Letra A, o Conselho Federal é órgão competente para autorizar a instalação de cursos jurídicos. Ei, meu amigo, não é MEC não, viu? É cada um no seu quadrado. Agora ele pode dar pareceres opinativos. De que eu acho que deve, eu acho que não, mas não tem perdido. O bicho é tão malo, ó, que ele nem trabalha com o Conselho Seccional. A questão, ela bota logo o Conselho Federal. B. Compete ao Conselho Federal elaborar a lista sextupla, beleza, da indicação dos advogados que concorrerão à vaga de desembargador no Tribunal de Justiça do DF. Porque é a União que organiza e mantém o poder judiciário daquela unidade de federação. É, meninos, é errado. Ele não terá essa competência da lista sextupla de lá. C. Vai dizer que o presidente do Conselho Federal tem direito apenas à voz nas deliberações do Conselho. Tá certo? E se der empate? Então ele não tem não? E esse conselho aqui que ele está dizendo, ó, o que é que pode acontecer? Ele está dizendo qual conselho? Seccional ou federal? Ele está dizendo não. Ele não está dizendo nas deliberações do conselho. Para ele dizer que era do federal, ele teria que dizer nas deliberações do seu conselho. Entenderam o que é que eu estou querendo dizer? Ele não está taxando. Quando ele diz assim, ó, o presidente do Conselho Federal tem direito apenas à voz nas deliberações do conselho. Ao meu ver, ele precisa taxar do seu conselho. Por que não tem um conselho seccional, não? Hã? Tá dando uma amplitude, né? D vai dizer que o voto nas deliberações do Conselho Federal é tomado por cada delegação estadual. Os conselheiros federais votam? Votam, mas eles votam cada um voto? Não. Eles votam um grupo de 3 pessoas, 3 conselheiros federais, que eu vou chamar de delegar. Essa delegação, elas escolhem apenas um voto. E se der divergência? Se cada um quiser uma coisa, aquele voto não é compulsório. E nas decisões que versarem sobre o seu conselho seccional, aquela delegação não irá votar. Entendeu, Stanley? Paulo? Entendeu? Entendeu? Não, eu explico de novo. Vamos lá. Ah, esqueci. O item. O voto. Ele pode votar? Pode. Agora, o que é que precisa? É votado como? São 3 advogados que formam uma delegação. Advogado caneta, advogado tampa e advogado microfone, beleza? Esses são 3 advogados. Eles juntos representam algo chamado delegação. Cada um vota? Vota, mas é uma votação interna. A votação que vai para fora é a votação dos 3 juntos. Entendeu agora? Pronto, meus amigos me serviram aqui para eu ensinar. Entendeu mesmo, bebê? Se não tiver entendido, eu explico de novo. Hã? Empate? Perde o voto. Agora, cuidado, porque pode ser que uma decisão tenha 3 opções. Um quis uma coisa, o outro quis outra, o outro quis outra. Perde o voto. Não, não precisa ser unânime, basta que seja vencedor. Tá bom? Gabarito, então, D de Deus, né? 21. Em relação ao Conselho Federal da OAB, assinale a opção correta de acordo com o regulamento geral. Os ex-presidentes... adoro questão assim. Os ex-presidentes do Conselho Federal não têm direito a voto nas sessões destes conselhos. Falso ou certo? Hã? Falso ou errado? A mesma coisa, né? Vamos lá. Se for antes de 1994, eles têm tanto direito à voz quanto direito a voto. Os ex-presidentes. Oi? E não, o melhor ano, bebê. 1994. Se a questão não trouxer, o ano que eu nasci. Tenho essa cara de 15 anos, mas... Se for antes, ele tem direito a voto também. Se for no Código de 94 para frente, que é o nosso estatuto, ele só vai ter direito a voz.
É igual a ex na sua vida. Paulo, você tem algum ex na sua vida? Tem. A ex na sua vida, tu pode impedir que ela fale? Não. Mas ela toma decisão na tua vida? É igual o ex-presidente. Ex-presidente fala? Pode falar. Torto é a direita. Ex-presidente pode decidir a tua vida? Então, lembre das suas ex, Paulo. Tem que ser igual a mim, não ter ex, ter só atual. Postar isso daí no Insta. Brincadeira, gente. B. Para a edição de provimentos, exige-se o quórum de maioria absoluta dos conselheiros federais. Absoluta? Caralho, velho. 2 terços. Bisu do professor, é? C. Na hipótese de renúncia do conselheiro federal de um estado da federação, cabe ao Conselho Federal, na inexistência de suplente, eleger um outro que substitua. É ele que manda? Não. Vai voltar ali para o Conselho Seccional, tomar suas devidas decisões, visto que quem escolhe é o Conselho Seccional. D vai dizer que o voto da delegação de conselheiros federais de um estado de federação é o de sua maioria. Porra, velho, soubesse que não tinha dito isso. Já acertamos, né? Gabarito, então? D de Deus. São quantas? 23, é? 22. Considerando o regulamento da OAB, assinale a opção correta, é ou não é? A participação do Conselho Seccional na OAB em evento internacional, falou em evento internacional de quem? Conselho Federal, que no caso vai ser ali pelo seu presidente, é ou não é? Depende da expressa autorização do presidente da respectiva seccional? Não. B. O Conselho Pleno do Conselho Federal da OAB é integrado pelos conselheiros federais das delegações e os conselheiros seccionais de cada unidade da federação. Cara, como é que ele diz e diz? Não é não? Do Conselho Federal de lá e do Conselho Seccional é daqui. É o meu, é? Não. C. O pedido de criação de um curso de Direito depende de parecer opinativo da Comissão de Ensino Jurídico do Conselho Federal da OAB. Ela está dizendo que é ela que vai autorizar, mas ela vai dar o quê? Um parecer. É ou não, gabarito? Sim ou não? Sim. Gabarito C de casa. D. O conselheiro federal que integrar órgão especial do Conselho Pleno não terá assento nas sessões do Conselho Pleno. Como é? Ah, ele integra e não senta, é? Lembra? Quem integra, senta. O que foi, Paulo? Quem integra, senta. Viu, Paulo? Se Paulo... Não, vou... Se Alexandre Teixeira integra, o conselho é conselheiro federal e ele está integrando ali o órgão especial do Conselho Pleno. Alexandre Teixeira senta ou não senta? Senta. Alexandre Teixeira tem ou não tem assento? Tem. Então Alexandre Teixeira senta. Tá bom? Joga pro chefe, né? Tem gente que joga para qualquer pessoa, menos pro chefe. Eu jogo logo é para ele. A última questão é tão importante. Assinale a opção correta acerca... 40? Oh, que 40? 22C. É, vai ser a 40. 22C. É fácil, é? Assinale a opção correta acerca do Conselho Federal da OAB. A. O órgão especial do Conselho Pleno do Conselho Federal da OAB é presidido pelo seu vice... Ah, tá certo. É a letra A. Tu já sabia, né, safado? Tu já foi dizendo. Rafaelzão, Brunão, Sinfonizão, pouco. Socozão na FG vão.
B. O Conselho Pleno da OAB é composto pelos conselheiros federais mais antigos de cada delegação. Meu amigo, é brincadeira, né? C. O órgão especial do Conselho Pleno da OAB é composto... Ixi, meu irmão, desse tem aqui também, é massa, ó. Por 3 conselheiros de cada unidade da federação. O órgão especial, não. Isso aí são as delegações. E D. O conselheiro federal de cada delegação que participar do órgão especial não poderá integrar o Conselho Pleno. É errado, cara. Poder. Então, ó, mediante essa situação, Menino, terminei batido, viu? Queria agradecer a participação de todos. Muito obrigado aos educados que ficaram sentados. Flávio, tu tá na minha frente. Tá na minha frente, viu, Flávio?